2026 é um ano bem relevante, bem significativo, principalmente para a gente que é brasileiro, por causa de um evento que vai acontecer lá para o fim do ano, que são as eleições. Sobretudo para presidente. Questões geopolíticas interessantes têm acontecido também no mundo, já no comecinho do ano, né? Estamos em janeiro. A Venezuela foi invadida pelos Estados Unidos e o ditador Nicolás Maduro foi sequestrado. E aí, um assunto cheio de ambiguidades e controvérsias, um ditador cruel e uma invasão a um país soberano? Questões complexas e que desperta ânimos de muitas pessoas. No Irã tem acontecido protestos que têm sido respondido pelo governo autoritário com repressão e com violência. Já se fala em mais de 10 mil mortos, assassinados pelo governo. Repressão dos protestos. Uma violência sem tamanho. Então, muitos acontecimentos já marcantes para 2026, que exigem posicionamento da comunidade cristã, da igreja. Mas agora, voltando os olhos para a situação que envolve o Brasil, temos assunto que impacta diretamente a nossa vida, que são as eleições. E, de novo, sobretudo para presidente. E é sobre esse assunto que eu quero falar especificamente, mas propriamente dito, sobre seus desdobramentos na nossa vida, mas de uma abordagem não jornalística, não sociológica, filosófica, não histórica, mas teológica, ou pelo menos que tem que tem relacionamento com a fé cristã, com a vida da igreja. Meu nome é Paulo Correia e você está no canal Teologia em Diálogo. Se você gosta de pensar a teologia e a fé cristã, as coisas da vivência cristã de forma dialogal, esse aqui é o seu lugar. Se inscreve e venha fazer parte dessa comunidade. Olha só, depois de 2016, a população de forma geral tem se engajado nas questões políticas, tem participado, tem até militado. E isso vem numa crescente, cada vez mais. Em algum momento também, por volta de 2018 para cá, aumentou a manifestação do que nós chamamos de polarização política, ideológica. E essa polarização tem fragmentado relacionamentos familiares e até mesmo atingiu a vida da igreja. Então quero falar sobre isso de uma perspectiva cristã, teológica. Eu sou evangélico, mas talvez se você for católico ou ortodoxo, oriental, você faz parte da tradição cristã, então é uma abordagem do ponto de vista cristão que impacta todos nós que somos brasileiros e a nossa fé. Nós vimos que de 2018 para cá, os agentes políticos se apropriaram do discurso polarizador porque isso fortalece a sua narrativa. Isso à direita e à esquerda. Então já não há mais a proeminência de um espectro enfatizando a polarização, mas isso é benéfico para os dois polos. Então políticos de esquerda e de direita utilizam esse instrumental para poder dividir e fragmentar a sociedade. Isso não sei por que eles pensam, mas é bom para eles. E assim se levanta uma série de confrontos entre esses dois polos. E as pessoas que se identificam com esses polos, influenciadas por essa ênfase dessa polarização, por esses próprios agentes políticos, acabam sendo abraçadas por isso de uma forma que vai impactar nos seus relacionamentos familiares. E aí você já deve ter visto, né? Relacionamentos fragmentados entre maridos, esposas, pais, filhos, tios, primos, avós. E isso também atingiu a igreja. Já desde 2018 a escalada tem sido cada vez maior. E nos anos de eleições nós temos presenciado o quanto isso é destruidor para a comunidade cristã, para a comunhão, para o diálogo. E os agentes políticos, mais uma vez, se fortalecem a partir disso, dessa divisão. E aí nós vemos na igreja divisões entre os irmãos. Nós temos aí no Brasil mais de 200 milhões de habitantes.
Grande parte dessa população é de direita e outra grande parte é de esquerda. E tem também aqueles que não se identificam com nenhum dos outros dois polos. Não se identificam nem com a direita e nem com a esquerda. Olha só, se você é de direita, faça esse exercício. Será que essa parcela de milhões de brasileiros que são da esquerda são dos demônios? Será que todos são a favor do aborto? E você que é de esquerda, esses milhões de brasileiros que são da direita são do demônio? Então, não é do interesse desses agentes políticos que isso seja refletido, que haja uma reflexão sobre isso. É do interesse deles que haja fragmentação, divisão para conquista. É nicho. E aí, quem se identifica com cada nicho embarca de cabeça nessa narrativa proposta por eles. Mas para nós que somos do segmento do Cordeiro, para nós que andamos nas pegadas de Jesus e seguimos o caminho de Jesus, não é possível mais se apartar da importância desse discurso contra político no sentido dessa política polarizadora. Então estamos em mais um ano de eleição e precisamos enfatizar mais uma vez a unidade da igreja. Gente, se você é de direita, existe um monte de gente que é da esquerda, sim, que diz que é cristão. E se você é de esquerda, um monte de gente de direita que diz que é cristão. Nem todo mundo concorda com aquilo que você acha que é maléfico, né? Consigo pensar aqui no caso, mais uma vez, no caso do aborto, para quem é de esquerda, ou se você é de esquerda, né? Alguma coisa que você considere maléfico do ponto de vista do que a direita assume. Então, precisamos enfatizar o diálogo, a comunhão, a unidade. E discutir as coisas na mesa das ideias. E não atacar pessoas, destruir o outro, porque é isso que virou o discurso político que penetrou nos relacionamentos sociais e até na comunidade de fé. É a destruição do outro e não do pensamento do outro. Não é, se você é de direita, destruir o esquerdista, mas atacar o pensamento que você discorda. Ou você que é de esquerda, destruir a pessoa que é de direita, mas a ideia que você discorda. Então, o caminho a seguir é o caminho da paz. Do evangelho da paz. Do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. O evangelho reconciliador. Jesus dialogou frontalmente, até discordando, de vários setores sociopolítico-religiosos da Judéia do primeiro século. Interagiu com os saduceus, com fariseus. E aí, deixa eu fazer esse parêntese, se você não está familiarizado com teologia e com estudo histórico-teológico, os fariseus não são um problema. O problema é uma parcela dos fariseus. O problema também não é os saduceus, mas uma parcela dos saduceus. Muitas dessas pessoas seguiram Jesus. Embora esses nichos específicos tinham um modus operandi contrário à lógica do reino de Deus. Com orgulho, com ganância, com enriquecimento, com desprezo aos vulneráveis e aos oprimidos, com amparo ao projeto político e religioso vigente na época, seja dos herodianos, seja de Roma. Jesus foi de encontro frontalmente contra a lógica dessas pessoas. Mas sempre com a harmonia da paz. A bandeira de Jesus era meio ambígua, né? Ele trazia uma espada, mas trazia também a paz. A sua espada, obviamente, não era literal, era simbólica. Jesus estava preocupado em atender às expectativas judaicas, mas não aquela expectativa militarizada, mas as expectativas de anseios antigos, refletidos em Isaías, nos Salmos, sobre o estabelecimento do reino de Deus. Embora o termo reino de Deus não seja frequente, seja bem escasso, escassíssimo no Antigo Testamento, é o termo reino de Deus, mas Jesus atende essas expectativas porque esse tema está presente nos Salmos, está presente em Isaías, está presente nos profetas. É uma expectativa judaica que Deus venha efetivamente assumir o seu lugar como rei no mundo e transformá-lo. Então, para além do Messias militar, político, ideológico que eles esperavam, havia também uma expectativa desse tipo
de manifestação do reino de Deus. E Jesus vem atender a essa expectativa, dizendo: o reino de Deus chegou. O governo de Deus chegou. Governo é um termo que hoje em dia eu tenho preferido muito para traduzir Basileia, porque tem a ideia de reinado, de reino mesmo, embora não um espaço físico, e de governo também. Eu tenho preferido essa tradução hoje em dia, dadas as circunstâncias. Então o governo de Deus chegou. Na época, o reino de Deus chegou. Esse reino que Jesus traz confronta esse imaginário romano, bélico, violento, dominador, e a lógica de Herodes também. É uma lógica muito partidária também, que envolveu as camadas da sociedade, né? Seja da Judéia e até do ambiente pagão, né? Greco-romano. Se tornou uma agenda partidária. Os grupos dos herodianos, dos césares, dos fariseus e assim por diante. Jesus traz a paz, mas a paz verdadeira, não a paz que o mundo dá. Não a pax romana, pautada em violência e em domínio. Então devemos seguir as pegadas do Cordeiro rumo à nova criação. Uma sociedade pautada na lógica do Cordeiro, na ética do reino de Deus. Isso vale para todas as pessoas, independente de ser cristãos ou não. Se você é ateu, se você não é religioso, encare os ensinamentos de Jesus como a verdadeira moral e ética a ser seguida. Uma sociedade que supera o comunismo, que supera o capitalismo. Uma sociedade que não é pautada em bens de consumo, mas também não é pautada num estado totalitário, mandando em tudo. Uma sociedade de irmãos. Uma sociedade onde não há mais fronteiras e todos dão as mãos juntos no mesmo propósito do bem comum para todas as pessoas. O planeta Terra vira uma grande comunidade. Essa é a lógica do reino de Deus. E o reino, se você quiser imaginar um espaço físico, já não é a Judéia, é o planeta Terra. Então a gente tem que dar a mão e se posicionar frontalmente contra toda forma de discurso de inimizade entre as pessoas, de ódio entre aquele que pensa diferente. O discurso da igreja tem que ser o discurso de Jesus. O discurso pelo estabelecimento pleno do reino de Deus, que se estabelecerá na parousia. E anseiamos por isso. Isso vai acontecer. Olha só, nós vamos fazer muito mais reflexões político-religiosas, porque política faz parte da vida dos cidadãos e os cristãos são cidadãos brasileiros também, do Brasil, lógico. Então, não há como se eximir das questões políticas. O que não podemos é ser partidários. Mas de refletirmos com política, sim, porque isso faz parte de uma teologia pública. Então acompanha a gente, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilha com outras pessoas, deixa aqui o seu comentário. E não se esquece, né? Acima de tudo, teologia se faz em diálogo. Abraço.